Hoje, as falas e as pausas têm uma pergunta. Essa pergunta veio através da, da mídia social e eu vou ler esta pergunta para vocês. Gostaria de saber como chamar a presença quando estou no meio de uma tempestade. Naquele contexto, a única pessoa que tem alguma noção do que significa meditação sou eu. Isso acontece não só em casa, mas no trabalho, com outras pessoas. Já me disseram que sair do ambiente tumultuoso seria uma alternativa. Mas lembro que você, Nisargam, tenha me dito ao contrário, que não era para se ausentar. Então, esta é a pergunta. Jura? Jura que foi isso? Não era para se ausentar. Eu acho que não foi bem isso, mas vamos lá. Eu acho que não foi bem. Vamos começar. Olha, eu tenho certeza que eu não disse que não era para se ausentar. Eu posso ter dito que seria uma opção, mas se eu tivesse dito que era para se ausentar, eu estaria dando um encaminhamento pronto, feito de antemão, pré-determinado. Eu nunca falo isso, pelo menos eu tento evitar ao máximo falar isso. Porque quem vai dar a resposta de qual é a melhor atitude a se tomar numa situação, quando ela fala numa tempestade, ela está vivendo numa tempestade, é uma figurativa, uma confusão, brigas, conflitos, desencontros com pessoas. Então, existe uma série de desencontros. Quem vai dar o encaminhamento do que, como conduzir da melhor forma possível, é a própria presença. Não existem fórmulas pré-determinadas. Então, esse é um ponto básico inicial. Não existem fórmulas pré-determinadas. Essa insistência que eu dou, porque quantas vezes eu já falei isso? Que não existem fórmulas pré-determinadas, que você seguir um padrão pré-determinado e você está delegando a decisão não para a consciência, mas sim por uma ideia dada por outra pessoa normalmente. Por que que eu repito tanto isso? Porque parece que não entra. Então, eu vou repetir tantas vezes quanto for que eu vejo que não entra. É, aí vem aquela questão. Beleza, Nissargan. Você está falando, chame a presença, e a presença vai dar a melhor condução possível. Ok, decorei isso. Agora, o que é chamar a presença? Talvez a pessoa nem saiba o que é isso. Ou talvez a pessoa saiba apenas intelectualmente. E essa é uma boa pergunta, hein? Você sabe que eu estava querendo um vídeo com essa pergunta, né, Vera? Eu falei com você. Vamos fazer um vídeo explicando o que é chamar a presença? Aí você falou, você já falou. Você já falou." Mas aí eu vou aproveitar, deixa. O que é chamar a presença? Chamar a presença
é verificar se eu estou ou não percebendo alguma coisa agora. É constatar se eu estou atento a este momento. Estou percebendo alguma coisa agora? Aí ela vai se dar conta que ela está percebendo. Quando a pessoa verifica se ela está percebendo alguma coisa, ela acaba percebendo que ela está percebendo. Isso é presença. Presença é a percepção constatada. Ela verifica, ela sabe que ela está percebendo alguma coisa. Então, se ela está numa situação tempestuosa, o que que ela vai perceber de mais natural vai ser algo relacionado àquela situação tumultuosa. Agora, por exemplo, se eu pergunto, nós estamos percebendo alguma coisa agora? Eu, como estou de olho fechado, eu estou percebendo um pouco de sede, eu estou percebendo o corpo relaxado, estou percebendo meus olhos, eu estou percebendo essa fala que surge, eu estou percebendo o não esforço em relação ao que fala vem. Eu não estou caçando que fala vem, eu estou percebendo isso. Por exemplo, eu estou percebendo as minhas mãos e de repente vem eu falar, eu estou percebendo as minhas mãos. Enfim, cada situação tem um perceber mais chamativo. Cada situação tem um perceber mais chamativo. O que conta é eu reconhecer, eu sinto isso, sabe? Sinto mesmo, estou sentindo agora. Quando eu realmente reconheço que eu estou percebendo alguma coisa, parece que existe um centramento maior. As palavras brotam mais do nada mesmo. Existe um acontecer imprevisível muito mais constatável, quando existe a verificação de que eu estou percebendo alguma coisa agora. Então, eu verifico que eu estou percebendo alguma coisa agora, com certeza. Aí sim existe o fluxo, de acordo com a situação. Em uma situação tumultuosa, chamar a presença seria a mesma coisa. Chamar a presença é eu verificar. Ó, vamos traduzir. Chamar a presença, dois. Chamar a presença, tracinho, dois tracinhos, igual a verificar. O que que eu estou percebendo agora? Verificar o que que eu estou percebendo agora. E aí eu acendi a consciência. A consciência está consciente dela mesma. Ela está consciente de que ela está consciente. Isto é, ela está consciente de que ela está percebendo alguma coisa agora. Ela constata isso. Em uma situação tumultuosa, pode ser mais desafiador chamar a presença. Não seria, mas normalmente é. Por que não seria? Porque numa situação tumultuosa, se eu paro para verificar o que eu estou percebendo, vão ter coisas muito fortes chamando a atenção. Raiva, incômodo, revolta, defensividade, resistência, vontade de bater no outro, vontade de transformar o outro, vontade de fazer a cabeça do outro. Tudo isso eu posso perceber, porque está muito gritante isso em mim. Só que eu não quero perceber isso, porque é como se fosse depor contra mim, dependendo da situação. Então o ego ele se protege, então fica difícil a pessoa parar e verificar. Eu estou percebendo
medo, insegurança, um senso de autoproteção. Eu preciso me agarrar às minhas ideias. Normalmente as pessoas não querem perceber isso, que está acontecendo isso com elas. Não querem perceber as suas fraquezas. Não querem perceber os seus padrões que se repetem eternamente. Não querem perceber a sua responsabilidade em relação à própria situação tumultuosa. Não que ela seja a única responsável, obviamente, mas ela tem uma participação de responsabilidade. E ela não quer ver isso. A culpa é só do outro. Então fica mais difícil chamar a presença. De novo, chamar a presença é perceber o que está despontando agora, o que, que eu posso perceber, o que se evidencia no momento naturalmente. Numa situação tumultuosa, mais uma vez, se evidencia algumas coisas as quais eu não me sinto muito à vontade de perceber. Meu ego não quer perceber. Aí a dificuldade de vivenciar. E não faz diferença nenhuma, né? Nesse momento em que a pessoa está perturbada, não chama a presença, não faz diferença nenhuma se ela é meditadora ou não. Naquele momento ela não é meditadora. Tanto como a outra, se ela está falando que naquele contexto a única pessoa meditadora é ela, não interessa, naquele momento ela não está sendo. Naquele momento, se ela não chamar a presença, a meditação não teve efeito. Naquela situação específica, aquela meditação não fez diferença. Então não existe muita diferença entre ela e a outra pessoa que nunca meditou. A realidade é essa. O fato da pessoa ser uma meditadora não a coloca em um status superior, ou necessariamente numa visão mais ampla, superior. Não, se ela não se abre a isso, ela está igual a todo mundo. E eu entendo que pode ser difícil ela chamar a presença numa situação dessa. Porque pode surgir uma consciência, sei lá, vou dar exemplos. Pode surgir uma consciência de da pessoa estar se sentindo muito solitária, muito perdida, muito carente. Nossa, a pessoa ter contato com essa sensação é fogo, dependendo do contexto. Porque a ação correspondente ao que ela percebe é totalmente diferente do padrão que ela vinha fazendo. O padrão que ela vinha fazendo não deu certo e não vai continuar não dando certo se ela continuar fazendo. Só que a outra opção que brota da consciência da realidade pode ser algo tão novo e tão temerário que a história de chamar a presença fica apenas um conceito, não é algo vivido. É assustador até, porque a pessoa pode desabar a chorar, por exemplo, que nem uma criança. Aquele choro profundo e verdadeiro, não um choro fingido. Um choro de desespero mesmo, de fraqueza, de impotência, de estar perdida. É uma possibilidade, não estou dizendo que vai acontecer isso.
Mas pode acontecer. Mas é muito mais real, é muito mais libertador, vibrante, provocaria uma transformação num ambiente incrível. Seria uma quebra de padrão. Finalmente ela entrou em contato com a sua emoção verdadeira e permitiu a sua expressão. O que vai acontecer a partir daí? Aí que está o problema. A pessoa tem que se entregar à existência. É o momento de decidir. Eu quero continuar uma vida de fachada ou eu quero ser verdadeira de fato? Mas, de novo, o medo de falar essas coisas que eu tenho, porque senão ela vai pegar como uma regra. Não estou falando que vai acontecer isso, que isso é o natural. É uma possibilidade assustadora, que pode ser assustadora. Pode ser outra coisa que surja. O que eu estou querendo é exemplificar situações em que o ego não quer chamar a presença, porque ele não quer que eu perceba a realidade minha emocional naquele contexto. Porque o que vai surgir é muito novo. Melhor ficar repetindo o padrão eternamente. Menos arriscado. Porém, algo morto. Como chamar a presença? Chamar a presença. O que que eu estou percebendo agora? De verdade. Geralmente vem coisas emocionais numa situação tempestuosa. O problema é que existem camadas, né? Existe a camada defensiva, que seria primeiro raiva, talvez, mas mais embaixo pode ter insegurança. Vai depender do nível de consciência, do quanto ela chama de fato a presença. Vocês estão percebendo como a meditação é transformadora? Como a autoconsciência é transformadora? Colocar em prática é desafiador? Ser verdadeiro? Eu não preciso ser verdadeiro necessariamente com a pessoa, mas ser verdadeiro comigo mesmo. São palavras, né? Se eu falo ser verdadeiro, a pessoa já vai entender. Ser verdadeiro com o outro. Não estou dizendo isso. Estou dizendo ser verdadeiro comigo mesmo. Pode ser que o que brote seja não ser verdadeiro com o outro, conscientemente. Ou pode ser, seja verdadeiro com o outro também. É imprevisível, não sei o que vai sair. A questão toda é saber se afinar com essa questão de eu reconheço o que está acontecendo comigo agora de verdade. O que eu estou representando agora? Que papel eu estou fazendo? O que realmente eu estou sentindo? A partir daí, o imprevisível. Mas a experiência para mim mostra claramente que essa conexão com a minha verdade, sem máscara, sem bloqueio, sem defesas, é o melhor caminho para mim. É o mais libertador. É o que tira a pessoa da estagnação.
é que permite com que o rio continue a fluir. O rio estava parado, estava rodando em círculo. É como se fosse uma grande poça. A água estava suja. E eu estou com medo que o rio flua. Quando existe essa conexão, o rio volta a fluir. A água vai limpando. E aí eu sinto que a pessoa precisa saber continuar esse processo de chamar a presença para aguentar, né, as mudanças que vão ter, que normalmente tem mudança. Mas a liberdade é tanta, ou a imprevisibilidade é tanta, que também pode acontecer a pessoa representar conscientemente de ficar como estava, externamente. Ela pode ter uma pequena mudança externa, mas não tanto quanto poderia. Ela pode sentir, não, eu não estou preparada para essa magnitude de mudança, dependendo do contexto. Ótimo, não precisa forçar uma mudança brutal, grande. Mas agora ela tem consciência. Ela faz conscientemente. A presença, a sabedoria que vem da presença, fala, não, fica quieta agora, muda um pouquinho aqui, não é o momento. Então não existem regras mesmo. Se a pessoa começa fazendo uma situação dessa, buscar uma resposta que alguém disse, estraga todo o processo de conexão com a sabedoria na situação. Cada um sabe a força que tem. Tudo bem a pessoa continuar na mesmice, na poça da... Tudo bem. Se essa for o que a tua voz diz para fazer nesse momento, nesse contexto. Mas tem uma diferença. Agora tem a coisa da consciência, tem o elemento da consciência. E aí, pequenas mudanças podem, no processo, podem ir somando e vai havendo um fortalecimento a partir daí. Então, basicamente, né, a pergunta, acho que o grande lance, né, dessa pergunta é como chamar a presença. Eu acho que foi dito, não preciso repetir. Como chamar a presença? Chamando, né? O que eu estou percebendo agora? É incrível como essa pergunta tem poder de centramento, de conexão com a verdade do momento. Bom, é isso, Vera. Eu espero que a pessoa goste da resposta. Eu gostei muito. É, foi bem profundo. Eu poderia ficar horas ouvindo, porque é, essa percepção que a gente precisa ter não só em situações na meditação, em situações cotidianas, mas para esses momentos tão turbulentos que nem ela colocou, é, é imprescindível. Assim, é de bastante necessidade mesmo, ah, principalmente nessas horas, né? É o meu entendimento aqui. Sim, Porque senão você entra num padrão de sempre acontecer a mesma coisa e não tem nenhuma percepção e nem um aprendizado tirado da situação. E se ela está acontecendo na tua frente, é um chamado para algo, né? Então, isso. para cada um descobrir esse algo através da
chamando a presença e percepção. Sabe o que eu acho um grande perigo, é a pessoa, por se considerar meditadora, acha que está chamando a presença sem estar, sabe? Eu sou meditador, então, pô, sei lá, ainda não reconhece quando ela realmente chama. Mas onde você acha que acredita que pode ter essa falha? Como? Onde que você acredita que pode ter essa falha? Boa pergunta. Isso aí, Vera, manda as perguntas aí. Ó, Naturalmente. eu acho que, assim, na minha experiência, essa falha é uma falha do ego. O ego Hum, sempre quer se achar acima do que ele é. Então, ele tem o respaldo de que ele é um meditador. Então, ele acha, logo eu estou, sabe, chamando a presença. Estou mais consciente. Não, pode não estar. Eu acho que a grande mistura do intelectualismo com o vivencial, sabe? A pessoa não constata realmente o que está acontecendo. E ela acha que o intelectualismo já está resolvendo tudo, mas o vivência não caiu a ficha. Eu falo isso de mim, sabe? Mesmo, porque a confusão, né? Que é grande confusão, né? O uhum, que é vivencial e o que é só teórico. Pô, da onde vem isso? Eu acho que vem de pouca experiência, compreensível também, né? Pouca experiência com o processo de realmente chamar a presença. A pessoa medita, mas mesmo na meditação ela nem tem muita clareza e acha que tem. hum, Você vê, eu vou falar uma coisa, hein? Até ia resolver um vídeo só para isso, mas vou falar rapidamente. É, por exemplo, eu, eu já falei muitas vezes, e aqui eu falo no retiro sempre, que não, você ter uma coceira enquanto você está praticando uma meditação parada, ou você mexer o corpo, não quebra a meditação em sua essência. Porque meditação é nós estarmos reconhecendo o que nós estamos percebendo. Tá. Então, aí existe um sinal verde para a pessoa se mexer ou se coçar. Só que, por a pessoa ainda ter pouca experiência no processo, ela entende de uma maneira incompleta. Veja, você pode coçar, você pode se mexer, não quebra a meditação, mas esteja perceptivo enquanto você coça. uhum, Esteja perceptivo enquanto você se mexe. A pessoa pode coçar e se mexer sem estar percebendo, inconsciente. hum, Entendeu como ela entendeu? Ela recebeu um sinal verde, que ela pode, mas ela não traz a consciência, que é o requisito essencial para aquilo se acrescenta, tá potencializando a própria meditação. E realmente uhum. potencializa. E esse é um sinal de que a pessoa não está, ela está na intelectualidade e não na prática em si. E não, não assimilou ainda, né? Eu volto a dizer, eu passei décadas reconhecidamente só na intelectualidade, mas eu não sabia que eu estava na intelectualidade naquela época. Quem está na intelectualidade não sabe que está na intelectualidade. Uhum. Então, Seria, eu não estou de forma alguma querendo criticar, porque se eu tiver que dar chibatada, eu vou dar em mim mesmo. Porque uhum, definitivamente por décadas eu reconheço. Mas você vê como uma mensagem simples e libertadora, que é você pode.
a pessoa não assimila a essência. Sabe? Faça, mas faça com consciência real. Não até essa consciência pode ser intelectual. Não, eu estou sentindo o meu corpo, eu tô sentindo esse movimento. Quando existe isso, existe um aquietamento pela própria consciência. Então, eu não reprimo, eu permito, mas eu chamo a consciência. E esse chamar a consciência acalma, quieta, apazigua. Uhum, Então, o que que eu ilustrei isso é para dizer como mensagens elas são às vezes, e o Osho fez muito isso. Nossa, ele falava isso, mas o pessoal só pegava o lado, não pegava o lado de trazer a consciência. É aquela uhum, história, né? Fica como o Raul Seixas, faça tudo porque tudo é da lei, tudo pode. Mas o Raul Seixas não fala, fica consciente enquanto você está fazendo qualquer coisa, né? Tudo pode, né? É tudo da uhum, lei. O Osho enfatizava muito isso, mas mesmo ele enfatizando, a gente não entendia, não pegava. uhum. Então, é isso. E Não para quero essa, me alongar demais. Hã? tá, uma última pergunta. Para essa situação de, né, turbulência, a pessoa de repente tá com a proposta de perceber e de repente ela não vê nada, assim, não, eu estou ótima, não estou percebendo aqui nada, estou bem. Seria um sinal de que ela está só nessa questão do, Intelecto? não do intelecto. É. Eu acho que não sei se eu entendi a tua pergunta, mas ultimamente a pessoa pode estar numa situação turbulenta que às vezes nem diz muito respeito a ela e está na presença e tá ter chamado a presença e está bem. A pessoa pode Uhum, estar bem. Se ela não tem nada para defender, sabe? A pessoa está na uhum, situação, ela não precisa defender nada, ela não precisa ganhar a batalha, não está preocupada em ganhar, não está preocupada em convencer ninguém, não está preocupada em transformar ninguém, só está preocupada em estar sacando a situação. Ela está na boa. uhum, Então, não significa que ela está na boa, significa que ela não está perdendo. Ou não, né? Ou pode ser que ela continua querendo transformar o outro e só camufla toda uma inquietação, uma irritação, uma raiva com uma suposta calma. Aí aham, já é diferente, né? Por isso que vai precisando ter essa sutileza da gente saber o que que é real, o que que não é, o que que é da mente, o que que é criação, o que que é falso, o que que é verdadeiro, o que que é fake news, o que que não é fake news. é certo. Deu aí ou É, não? sim. Ó, mas tá bom. Sim. Então, beleza. Espero que tenha sido de coração de proveito mesmo, sabe? Sei lá. Uhum, para mim foi. Eu me convido a assistir novamente, para realmente absorver aí essas falas tão preciosas. Então, tchau, Vera. Tchau. Obrigada.